doutoras e doutoras, tudo bem? Essa semana vamos tratar aqui de uma decisão super interessante do TST relacionada à responsabilidade por acidente de trabalho, tá? Como é que foi o caso concreto? Uma nutricionista que tinha que fazer atendimento em diversas cidades, tinha a obrigação de viajar, a obrigação essa imposta pela empresa, e ela sofreu um acidente, né, na estrada, e o TST entendeu que não caberia responsabilidade da empresa, uma vez que não se tratava de atividade de risco, né? Você sabe que existe essa diferenciação. Atividade de risco, quando a empresa exerce uma atividade de risco, a responsabilidade é objetiva, né? Basta demonstrar aí o nexo causalidade que gera aí o dever de indenizar. No caso, como era uma empresa de alimentos, não tinha, obviamente, não era exercida aí, obviamente, essa atividade de risco. Então, o TST decidiu manter a sentença e a decisão do regional, Tribunal Regional do Trabalho, e afastou aí a responsabilização da empresa por um acidente acontecido com essa nutricionista enquanto ia para uma das cidades. Uma das peculiaridades dentro desse caso é que a própria reclamante, no caso a nutricionista, quando ela foi instruir o processo, ela comprovou que o acidente foi causado por muita chuva e neblina que estavam na estrada nesse dia. Então isso corroborou com a tese patronal e acabou afastando aí a responsabilidade. Tá bom? A gente sabe que existe, né, para a empresa dois tipos de responsabilidade. Responsabilidade objetiva, quando ela é uma empresa que utiliza aí atividade de risco, que exerce atividade de risco, e a responsabilidade subjetiva, como foi esse caso aí que a gente tratou agora, tá bom? Aí no caso, como a responsabilidade subjetiva, deveria se comprovar aí o dolo ou a culpa, né? O dolo é muito mais fácil, quando realmente é a vontade da empresa e é muito mais fácil de se demonstrar. No caso, poderia também ser demonstrada aí a responsabilização da empresa, ser configurada a responsabilização da empresa, por intermédio da culpa, que seria aí negligência, imprudência ou imperícia na conduta da empresa, o que não foi o caso, né? No caso, como eu já havia dito, foi comprovado que o acidente foi causado pela chuva e pela neblina, o que foge aí dos cuidados normais esperados da empresa, no caso, tá? Essa é uma das decisões interessantes dessa semana do TST. Outra decisão interessante foi a de um balconista de uma farmácia que passou que tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, tá? Mas como é que se deu isso? É porque a farmácia funcionava dentro de um posto de gasolina. Então, o TST entendeu, de acordo com a NR 16, a norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho, tá? Que é a atual Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e que trata como perigosa as atividades com inflamáveis. Então, no caso, como a farmácia funcionava dentro de um posto de combustível, esse balconista da farmácia teve reconhecido o direito de receber aí o adicional de periculosidade. Para vocês verem que na Justiça do Trabalho, muitas vezes as coisas não são o que parecem, né? Então, o balconista de farmácia, no caso concreto, ele tem aí o direito de receber o adicional de periculosidade. Obviamente que se você falar só do balconista de farmácia, sem esse adicional aí, por estar exercendo sua profissão próxima a combustíveis, ele não teria direito aí, obviamente, ao adicional de periculosidade. Outra decisão interessante nessa semana do TST foi o caso de um vigilante que trabalhava no carro forte e foi demitido e conseguiu a responsabilidade subsidiária de 3 bancos que a empresa que ele trabalhava prestava serviço, tá? Conseguiu aí a caracterização da responsabilidade subsidiária na fórmula da súmula 331 do próprio TST, tá ok? Para o TST, se o reclamante conseguir comprovar que elas se beneficiaram do trabalho do reclamante, elas têm sim a responsabilidade subsidiária aí na fórmula da súmula 331 do TST, tá bom? Um abraço.
Essa decisão que eu vou falar agora, ela diz respeito, um assunto que eu falo muito com os meus alunos, questão de você ser direto no que você vai tratar, você ser sucinto, você ser objetivo. O TRT da 12ª Região, que é o TRT de Santa Catarina, ele tem uma norma interna que ele limita a 70 páginas para você poder impetrar o recurso. É uma decisão que visa agilizar, né, a marcha dos processos e a análise dos recursos. É uma opinião acertada do TST. Essa norma interna que limita a interposição do recurso a um determinado número de páginas, ela é absolutamente legal, fere aí o princípio do contraditório e da ampla defesa garantidos pela nossa Constituição Federal. A norma interna não pode limitar o direito, cercear a defesa, caso o advogado entenda que precisa fazer um recurso com mais de 70 laudas, efetivamente ele tem esse direito, né? Não é o que eu recomendo, mas em situações excepcionais acontece. A gente precisar, sim, ter um recurso, fazer um recurso, elaborar um recurso com mais de 70 páginas, tá bom? O TST decidiu também, até complicado, né, falar disso, que sobre a tragédia de Mariana. Ele decidiu que existe uma responsabilidade subsidiária das mineradoras, tá? Das 5 mineradoras, para o pagamento de indenização a uma das vítimas, tá? Estava dirigindo um caminhão no momento que foi rompida aí a barragem, que morreu soterrado, e o TST reiterou e reconheceu um entendimento que já vinha sido adotado pelo TRT, e ele condenou em razão da proximidade, tá, dos sobrinhos com a vítima. Então ele condenou ao pagamento de R$30 mil para cada um dos 8 sobrinhos que entraram com pedido de indenização. É responsabilidade solidária das 5 mineradoras, tá, responsáveis aí pela tragédia de Mariana. Parabéns ao TST, decisão acertada, e é um momento triste, né, da nossa história, essa tragédia de Mariana, né? Não que esse valor de R$30 mil ele vá substituir, né, o ente, mas já é aí um pouquinho de justiça sendo feita pela Justiça do Trabalho, tá? Só para complementar, apesar das mineradoras arguírem como fundamento a questão da banalização das indenizações, né, por quem não faria parte aí da legítima, que seria a herança legítima, né, o TST entendeu que, de acordo com o nosso ordenamento jurídico vigente, a questão da sucessão, ela é aceita até o 4º grau. Então, ele entendeu que essa legitimidade também deveria alcançar aí os parentes até o 4º grau. Entendimento extremamente razoável do TST, repito, aí uma centelha de justiça nesses casos aí, nesse caso aí da tragédia de Mariana, tá bom? Outra decisão do TST, essa semana, que me chamou a atenção, é de uma agente socioeducativa garantir o direito de acúmulo do adicional de penosidade com o adicional de insalubridade. Vocês devem falar assim, mas aí o TST tá maluco, o CLT não permite o acúmulo. Não é adicional de periculosidade, é um adicional de penosidade. No caso dela, esse adicional era previsto por norma interna, tá, da empregadora, e aí ela faria sim jus ao acúmulo, né, dos 2 adicionais, que é esse adicional de penosidade com o adicional de insalubridade. Obviamente, não é possível o acúmulo do adicional de periculosidade com o adicional de insalubridade por expressa vedação legal, tá certo? Então, no caso, o TST entendeu que a reclamante não poderia ser obrigada a abrir mão do adicional de insalubridade, que possui previsão constitucional e legal, para receber o adicional de penosidade, tá? O entendimento do TST foi esse.
observem que é possível sim você acumular o adicional de penosidade, tá? É um adicional criado pela própria empregadora com o adicional de insalubridade. Não confundam. Periculosidade com insalubridade, continua proibida a acumulação, tá bom? Outra decisão do TST favorável aos trabalhadores foi uma relativa à obrigação do shopping center. Veja bem que é interessante isso, a obrigação do shopping center em manter aí uma creche para o atendimento das empregadas das lojas que compõem o shopping. Para o TST, apesar de não ser diretamente a empregadora, o shopping center se beneficia do trabalho dessas mulheres e foi fundamentado no parágrafo 1º do artigo 389 da CLT, que determina que nos estabelecimentos que tenham pelo menos 30 mulheres trabalhando, existe essa obrigatoriedade. Então o TST entendeu aí, por analogia, que o shopping center precisa sim cumprir o parágrafo 1º do artigo 389 e ter aí à disposição das empregadas das lojas do shopping uma creche, tá bom? É isso. Por essa semana, as decisões interessantes que eu encontrei foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro resumão das decisões do direito do trabalho que eu vou fazer, mas é a primeira de muitas. Então, toda semana a gente vai ter conselhos do advogado fazendo esse resumo do que foi as decisões do TST e da Justiça do Trabalho. Tá bom? Um grande abraço e até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí, assine o canal e compartilhem, comentem, façam o que vocês quiserem, tá bom? Aquele abraço, espero que tenha ajudado.